Então vamos iniciar, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a aquaponia, né? E essa forma tão interessante aí de produção integrada como alternativa para a agropecuária, tá? Então, antes de iniciar essa apresentação, eu gostaria de fazer uma referência aos meus colegas de trabalho, né, que fazem parte desse projeto. É um projeto de extensão do IFA Campo Santarém. Então, o doutor Rogério, o doutor Adriano, o doutor Igor e o doutor Roger, tá? Então, todos eles fazem parte desse projeto que tem dado tanto certo, tanto na extensão quanto na pesquisa. Então, para que a gente possa iniciar, eu vou trazer um panorama que sempre eu falo, né? Então, hoje a gente vê a questão do aumento, né, crescente aí da população mundial, com perspectivas para chegar até 2050 em torno de 9,5 bilhões de habitantes. E essa elevação na população mundial, ela não é acompanhada da mesma forma, né, pela necessidade de consumo. Então, enquanto nós aumentamos ali em torno de 2 bilhões de habitantes, o consumo ele aumentaria numa taxa de 100%. Né? E quando nós observamos, né, algumas estimativas também da FAO, nós observamos que 70% desse alimento que vai ser gerado até essa década, né, ele deve vir de alguma tecnologia que aumenta a produtividade. Tá? Então, pensando em aumento da produtividade, a nossa demanda atual, né, cada vez maior do consumidor, é por um produto que tem um mínimo impacto ambiental. Né? E aí, dessa forma, é extremamente importante para a gente esse enfoque em produção sustentável. Né? O que a gente tem tentado fazer em vários grupos de pesquisa pelo Brasil afora, né? As instituições de pesquisa, de extensão, trazendo alternativas para o nosso meio de produção. Quando a gente pensa, né, nas formas tradicionais de cultivo, principalmente aquícolas, né, que é o nosso caso aqui, nós imaginamos um cenário com 3 pontos que merecem destaque, né? Então, consumo de água, extensão e utilização de terras muito elevada, né? E talvez um dos pontos mais críticos que seja a grande quantidade de efluentes que são potenciais poluidores do meio ambiente. Tá? Então, todo esse material, ele é descartado de alguma forma, né? Então, como que ele poderia ser aproveitado? Nesse sentido aí, surge a aquaponia, né? É um termo que não é absolutamente nada de novo, né? É um termo que é bem antigo, mas no Brasil vem se popularizando nos últimos anos. Tá? Então, essa aquaponia é um sistema de produção agroalimentar que integra justamente, né, toda a questão aquícola com a produção hidropônica. Então, são 2 meios de produção completamente diferentes, né, unidos de uma forma a se complementarizar. E aí é importante a gente salientar, tá, que a aquicultura aqui não se restringe à piscicultura, né, que é um erro bem comum, né, pela maioria dos requerentes, tá? Então, esse é um sistema hidropônico bem tradicional, né, em que nós temos um tanque com a água que vai servir como meio nutritivo, todos os nutrientes, nesse caso, são depositados nessa água e as plantas, elas são são cultivadas sem utilização de solo. Tá? Então, nesse contexto aqui, nós temos a hidroponia simples, né? Eu trago para vocês também um modelo de piscicultura, tá? Nesse caso com peixes, né? Onde nós trabalhamos em um modelo fechado de produção. Eu tenho um tanque de cultivo e essa água rica em nutrientes, ela deveria passar por tanques, né, de filtragem, de biofiltragem, para voltar essa água limpa, né, adequada ao uso novamente desses animais.
E aí a aquaponia ela só faz essa integração, né? Então, tem nutriente disponível nessa água, por que não utilizá-los, né, para as plantas? E aí retirar esse efeito da necessidade de adição de nutrientes à água. Então, a ideia hoje, né, é trabalhar esse conceito de que forma nós vamos conseguir fazer com que essa relação ela seja adequada, né, e positiva. Eu trago aqui algumas aplicações, tá, da aquaponia para vocês. Então, a primeira aplicação, e que é bem interessante, né, é a questão da aquaponia de pequena escala em modelo doméstico. Essa aquaponia, ela é interessante por quê? Porque pode ter em qualquer local, em qualquer casa, né, vocês podem produzir o próprio alimento. Né? Então, cada vez isso vem se popularizando pelo mundo afora, tá? Tem as aquaponias de grande escala também, né? Então, com escala comercial, que nós aqui no Instituto Federal já tivemos a oportunidade de montar 2 espaços como esse, né? Como meio aí para a difusão dessa tecnologia. E nós temos uma utilidade, né, que para a gente é fundamental, que é a aquaponia para fins educacionais. Então, aqui vocês podem visualizar, né, o nosso sistema de aquaponia assim que foi montado no início de 2017, tá? Então, vários alunos ali aproveitando para aulas práticas, mini-cursos, né, estágio supervisionado. Então, nós temos uma aplicabilidade muito intensa em diversas áreas do conhecimento, inclusive, né, por professores de outras áreas, a não ser professores técnicas, tá? Já que o nosso curso é um curso técnico em agropecuária. Para que a gente possa entender um pouquinho, né, eu trago os princípios biológicos desse sistema, tá? Então, quando a gente pensa no sistema em si, nós conseguimos visualizar 2 componentes que são muito básicos, né? O primeiro componente seria o elemento animal, tá? Que poderia ser peixe, camarão, tá? E também um elemento vegetal. Mas aí nós temos mais um elemento que é fundamental, né, nesse processo de manutenção e produção nesse sistema aquapônico, que são bactérias, né? Tanto nitrosomonas quanto nitrobacter. Essas bactérias, elas conseguem fazer a conversão de componentes que são altamente tóxicos, tanto para os peixes, né, quanto para as plantas, que no caso dos peixes são a amônia, tá? Então, essa amônia, ela é convertida até nitrato, e esse nitrato poderá ser absorvido pelas plantas. Por que eu trago essa informação, né? Porque quando a gente trabalha com aquaponia, não adianta eu enfocar somente em peixe ou somente em planta. O que é bom para aquela determinada espécie ou o que é bom para aquela determinada planta ou peixe, né? Nesse caso, eu também tenho que ter um enfoque muito, muito real com esses micro-organismos invisíveis que estão ali colonizando esse meio, né? E aí muita gente me pergunta, mas essas bactérias, elas vão aparecer naturalmente naquele ambiente, né? Então, nessa nossa imagem aqui, eu tenho um biofiltro do lado esquerdo, tá? E eu tenho uma tabela do Paulo Carneiro, da Embrapa, que mostra que essa colonização, ela acontece de uma forma gradual, né? Então, eu coloco o substrato no biofiltro, e à medida que vai passando o tempo, né, ao longo do tempo, então até o 18º dia, o nível de amônia e nitrito, eles vão caindo no sistema e o nível de nitrato ele vai subindo, né? Então, existe uma recomendação prática que pelo menos seja 30 dias para que esse sistema esteja completamente estável, né? Para que eu tenha um sistema funcional sendo utilizado. Claro que eu também posso inocular essas bactérias, né? Então, professor, mas é difícil criar bactéria? Não há essa necessidade, né?
Então, se vocês forem no Mercado Livre, vocês vão encontrar 1 milhão de vendedores vendendo esse tipo de bactéria em frascos, e aí você consegue ganhar esse tempo aí em coisa de horas, né, dias, de forma bem rápida, tá? E prática. Então, como eu falei para vocês, cada componente do sistema tem exigências diferentes em diversas variáveis, né? Nesse caso, eu apresento aqui para vocês o pH. Então, o pH, ele vai medir o nível de acidez ou basicidade, né, de um determinado ambiente, e cada componente do sistema tem um nível de pH mais ou menos adequado, né, o que ele conseguiria trabalhar numa faixa de satisfação, tá? Então, nesse caso, para que a gente consiga atender de forma adequada aos 3 elementos, né, tanto na parte de absorção da planta pelas raízes, manutenção de uma qualidade de vida adequada para o peixe, né, ou manutenção e crescimento adequado dessas bactérias, nós temos que ter pelo menos um pH em torno de 7, né, entre 6,5 e 7. Aqui é o professor Roger, né, avaliando alguns parâmetros de qualidade água no sistema aquapônico. Então, amônia, nitrito, nitrato, oxigênio dissolvido, temperatura, além do pH. Quando nós apresentamos essa série de exigências, né, de parâmetros de qualidade da água, muita gente acaba se impressionando e achando que fica muito caro, né? E assim, hoje, nós conseguimos todos esses reagentes, né, para análise de qualidade de água em pet shops de uma forma muito barata, tá? Então, um vidrinho de reagente para fazer análise de pH custa em torno de R$8, né? E vai fazer 50 análises. Então, isso talvez seja o que menos onera no custo de produção, né? Mas a gente tem que ter uma certa noção desses quesitos. Então, os componentes do sistema, eles são muito básicos. Olha só, nós temos um tanque em cultivo, né? Nós temos um decantador, onde vai ficar retido toda a parte grosseira ali de resíduos de fezes, né? Restos de ração, e temos um biofiltro. Nesse biofiltro aqui, serão alojadas os componentes, né? Pode ser pedra, pode ser outros componentes, para que as bactérias elas consigam se desenvolver, né? Desenvolver colônias efetivas e conseguir quebrar toda aquela amônia que nós comentamos no início da apresentação, tá? Daqui nós temos uma bomba que vai mandar água para uma bancada de cultivo. Por gravidade, a água retorna ao sistema. Então, na teoria, é um sistema extremamente simples. Na prática, também é muito simples, né? Então, vocês vão ver que é muito agradável de se trabalhar. Olha só. Então, esses tanques aqui são tanques que nós montamos lá no Instituto Federal, né? Então, 3 tanquezinhos de fibra de vidro, de caixa de fibra de vidro, com 1.000 litros de água, 1 metro cúbico, tá? São tanques que não são tão baratos, tá? Mas nós podemos ter alternativas para eles. Mas quando a gente pensa nesses reservatórios de água, né, que vão servir como tanque de criação, nós temos que pensar em 2 fatores que são bem interessantes. Primeiro, a velocidade que a água entra no sistema e a taxa de renovação dessa água, tá? Então, imagina só esse tanque aqui entrando água, né? Essa água, ela faz com que haja um vórtice, né? Faz com que haja um movimento de rotação naquele tanque circular, tá? Então, se for muito rápida a entrada de água, a gente acaba gerando uma corrente dentro do tanque aqui, e esses peixes acabam gastando mais energia, né, e ganhando menos peso em decorrência desse gasto energético maior, tá? E a taxa de renovação de água, nós temos 2 condições. A primeira condição,
quando a densidade de peixe é muito alta na caixa, eu tenho que trocar toda a água em 1 hora em 1 hora, por hora, né? E se a taxa for baixa, então eu tenho que trocar pelo menos metade dessa água a cada hora. Tá? Então eu garanto a qualidade dessa água com essa taxa de renovação constante. Aqui eu trago para vocês alguns tanques, né, ali do Luiz Carlos Guilherme, aí do Piauí, tá? Fotos do sisteminha da Embrapa. Hoje eu estava falando até para a Dinara que nós fomos montar ainda hoje, né, um tanque desse para cultivo de pirarucu, né? Então, assim, são tanques que barateiam muito o nosso sistema de produção, que podem ser utilizados como alternativa, né, pelo produtor, e que a mão de obra para construção é bem simples e o produtor pode trabalhar, né? O nosso próximo ponto, né, é em relação ao nosso tanque de decantação, tá? Então, a água, ela sai do tanque de cultivo, passa para o tanque de decantação. Então, toda a parte de resíduo sólido, grosseiro, vai ficar no fundo desse tanque aqui. E aí, vez por outra, né, então, pelo menos uma vez por semana, eu tenho que fazer a limpeza desse tanque aqui. Nessa imagem, né, mostra um balde aqui no fundo, retirando esses resíduos mais grosseiros. Não necessariamente tem que ter esse registro, tá? Então, vocês podem trabalhar sem esse registro e tentar sinfonar, né? Tentar succionar esse resíduo do fundo com a mangueira, e é também bem simples, tá? E quando nós recomendamos o uso desse tanque de decantação? Quando a densidade de peixe for maior do que 5 quilos por metro cúbico. Então, abaixo disso, eu não preciso utilizar tanque de decantação. Só o meu biofiltro já resolve qualquer problema, tá? Acima disso, eu já preciso utilizar. No meu biofiltro, né, eu posso ter vários componentes, tá? Então, eu trago aqui para vocês 3 que são muito usuais, tá? Então, a mídia cerâmica, essa branca, né, da esquerda, os bioballs de plástico e uma argila expandida. Então, cada um desses aqui tem uma eficiência maior ou menor, né? Sendo que a mídia, ela é a mais eficiente e a argila expandida menos eficiente. Para a região sul e sudeste, os aquaponistas trabalham muito com argila expandida. Por quê? Porque para eles é muito barato, né? Aqui na nossa região, no oeste do Pará, é muito caro. Então, não compensa, né? Nós optamos por trabalhar com mídia cerâmica, embora sendo mais barata, ela é mais eficiente e o custo-benefício compensa. Então, cada um tem que avaliar esse ponto, tá? Professor, mas será se não tem alternativa, né? Então, tem sim. Então, algumas alternativas aqui. Pedra brita, né? Seixos. Aqui uma alternativa, né, de conduíte. Foi um trabalho que nós vimos de professores do saneamento ambiental, né, trabalhando com biofiltros, e tem resultados muito positivos, né? Só que o trabalho que dá é só encaixar essas pecinhas de conduíte uma na outra, né? Isso ali acaba gerando um trabalho bem desgastante ali, mas é uma alternativa bem interessante. Quando nós estamos pensando num sistema como a aquaponia, né, nós pensamos num sistema de alta densidade, tá? Então, quando a gente imagina, né, criação extensiva ou mesmo criação intensiva, nós temos densidades que são relativamente baixas, né? Então, 2 quilos, 2,5 kg por metro cúbico, né? No nosso sistema, a gente consegue trabalhar com 20 quilos por metro cúbico. Então, são densidades extremamente elevadas. Se nós não utilizarmos, né, de aeradores, seja da forma que for, né, nós com certeza
teremos desempenhos piores dos nossos animais, tá? Então, como recomendação, pelo menos 3 miligramas de oxigênio dissolvido por litro de água, tá? Professor, precisa comprar um oxímetro para medir isso? Né? Não, não precisa, vocês podem fazer essa análise também com uma análise colorimétrica, né? Com reagente, então é bem tranquilo, tá? Mas aqui eu trago algumas opções para vocês. Então, no canto inferior esquerdo, né? Uma bombinha de aeração pequena, tá? Então, essas bombas, hoje, elas trabalham muito bem. Para uma caixinha dessa de 1.000 litros, uma bomba que custa em torno de 50 a 60 reais, consegue aerar de uma forma fantástica, tá? Então, eu consigo trabalhar muito bem. Aqui nós temos um aerador, um compressor radial, né? Do nosso lado esquerdo, direito inferior, tá? Então, esse compressor, ele já é mais tecnificado, né? Para larga escala, compressores que estão custando ali em torno de R$ 1.000, R$ 1.500, mas tem um desempenho fantástico, tá? E na parte de cima, alguns aeradores não convencionais, mas que têm dado resultado muito interessante, tá? Então, o primeiro aqui, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Os aeradores do tipo Venturi, tá? Que tem aqui vocês procurarem no YouTube, vocês podem procurar aerador Samuca, tá? Então, um aerador que pela própria pressão de entrada de água de retorno, ele vai gerar uma corrente de ar ali dentro do tanque, né? Então, ele quebra um galho aí no começo por muito tempo, né? Até os peixes se desenvolverem, tá? Mas é uma excelente alternativa. E aqui do nosso outro lado, né, nós temos um cano com vários furinhos, né? Então, incorporando água ali só pela queda. É também uma alternativa interessante. Eu trago aqui alguns modelos para vocês, tá? O primeiro modelo que eu trago é um modelo de cultivo em cascalho, né? Talvez seja o mais interessante para se trabalhar em pequena escala, em casa, né? Porque não demanda tanto, a gente consegue trabalhar com brita aqui, com cascalho, como sendo substrato, né? Eu não vou precisar de nenhum tipo de filtro de sólido, tá? E eu tenho um sifão, que à medida que cai a água dentro desse recipiente, o sifão cuida de esvaziar o meu sistema. Eu trouxe um sisteminha esquemático aqui para vocês. Como é que funciona, né? Então, um tanque de cultivo e uma bancadazinha de produção. Então, a água sobe, né, do tanque de cultivo rico em nutrientes para a bancada de cultivo, né? E à medida que ela sobe, o sifão faz com que essa água esvazie todo o recipiente, tá? E aí favorece, né, as trocas gasosas das raízes das plantas, tá? Professor, esse sifão é fácil de fazer? Então, esse sifão aqui é um sifão que chama tipo sino, né, tipo bel. Esse sifão, ele é simples de fazer, né? Algumas plantas, elas suportam muito bem esse encharcamento sem problema, então não precisaria nem do sifão, é só um caninho de nível, tá? Então, dá para trabalhar de várias formas. O ambiente aqui flutuante, tá? Esse ambiente, ele é muito utilizado em grande escala, tá? Então, toda a parte de aeração desse sistema, ele fica aqui embaixo, e a criação de peixe no mesmo ambiente, e as placazinhas, né, com as hortaliças ou qualquer planta que você esteja cultivando, tá? O que se fala desse sistema, que é um sistema muito estável, né? Por quê? Porque como ele cria um macroclima muito interessante para as bactérias, né, de oxigenação para os peixes ali, nós conseguimos uma menor variação naquelas análises de qualidade de água, tá? Então, é bem interessante também. Outro cultivo que tem sido difundido, né, principalmente pela Embrapa Tabuleiros, é o cultivo em areia, né?
Então, eu tenho uma cama de substrato e eu estou trabalhando principalmente nesse sistema, né, com tubérculos, raízes, né, aquilo que vai precisar crescer, né, de uma forma diferenciada, tá? Então, um sistema também interessante para a gente. O sistema que nós trabalhamos, né, no Instituto é o sistema de bancadas, de canaletas, tá? Então, esse sistema, ele é um sistema mais difundido no mundo. Por quê? Porque a maioria dos aquaponistas, né, já eram ou já trabalhavam de alguma forma com produção de hortaliças ou produção de peixe, e eles acabaram integrando, né? E isso foi mais simples para eles, tá? Esse sistema também, ele acaba facilitando um pouquinho, porque nós conseguimos trabalhar em pé nele, né? Então, tem uma questão de ergonomia muito positiva, tá? E também nós vamos precisar tanto do filtro de sólidos quanto do filtro biológico, né? Então, ele é um sistema mais inteiro, mais completo, tá? Mas muito produtivo. Isso aqui é lá no Instituto, ó. Então, vejam a qualidade dos produtos que estão sendo gerados, né, pelos alunos, né, por nós naquele ambiente. E aqui tem uma imagenzinha, né, não é orgânico, né, tá falando aqui livre de agrotóxico. Mas vamos lá. Então, entendendo essa dinâmica, né, de produção, nós temos que entender como é que funciona essa relação animal-planta, né? E quais seriam as plantas e os animais mais adequados para esse sistema, tá? Então, a nossa riqueza de espécies, né, de peixes e organismos aquáticos de maneira geral é muito abundante, mas nem todas elas se adequam a um sistema como o da aquaponia, tá? Então, o primeiro ponto que nós levamos em consideração, né, tolerância a altas densidades de estocagem. Então, o peixe tem que aguentar aquela densidade mais intensa, tá? E também um manejo mais frequente, né? Nem todos eles aguentam. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né, como a tilápia do Nilo, o tambaqui, as carpas de maneira geral, né? No Instituto Federal, nós também trabalhamos já com híbridos, né, como a tambatinga. Então, são peixes que suportam muito bem esse manejo frequente e aguentam muito bem a densidade de estocagem alta. E a FAO, ela tem essa recomendação, né, de 20 quilos de biomassa por metro cúbico de água. Então, é uma densidade de estocagem muito elevada, tá? Tem trabalhos que mostram, né, que para o tambaqui, passando de 20 quilos por metro cúbico, a gente acaba tendo prejuízo ali no desempenho. Tudo bem, mas para a tilápia, nós conseguimos trabalhar entre 30 e 40 quilos muito facilmente, né? São animais muito mais rústicos, tá? Aqui na Amazônia Legal, para a gente é um pouco mais complicado, porque existe uma série de restrições, né, ambientais para a criação da tilápia do Nilo, embora saibamos que é usual, né? Já é uma realidade, tá? E quando a gente pensa nas plantas, né? Quais as plantas nós poderíamos trabalhar no sistema? Então, no primeiro impacto, né, talvez aquelas plantas folhosas, né, menos exigentes, como é o caso da alface, rúcula, né, couve. Então, são plantas que têm uma exigência muito menor. Mas isso não acontece dessa maneira, né? Então, se eu consigo dar nutriente de forma adequada a essas plantas, eu também consigo trabalhar com qualquer espécie, né, que tenha uma certa resistência, né, ou tolerância à água, né, nas raízes. Então, mas eu consigo fazer esse trabalho com várias espécies, tá? Aqui no Instituto, nós já trabalhamos com pimenta, nós trabalhamos com alface, trabalhamos com jambu, nós trabalhamos com uma diversidade bem ampla, né?
E aí, fora, tem vários outros trabalhos mostrando a eficiência com melancia, com melão, com vários outros componentes. Beleza. Para a gente fazer essa relação, a conta ela é relativamente simples, tá? Então, para cada 40 a 80 gramas de ração, eu teria 1 metro quadrado de produção de plantas, tá? É claro que uma alface vai precisar de muito menos ração, né? Para gerar resíduos ali para ele, tá? Então, um alface, para ter 1 metro quadrado de alface, eu teria 40 gramas de ração sendo fornecido, tá? Tem alguns trabalhos da Embrapa que mostram que até com 25 gramas de ração nós conseguimos trabalhar com alface, né, dependendo da cultivar que vocês estejam trabalhando, tá? Plantas mais exigentes, né, como berinjela, tomate, aí vão exigir também cerca de 80 gramas por metro quadrado de área plantada. Professor, mas esse metro quadrado varia de acordo com a espécie? Isso também varia, né? Então, o engenheiro agrônomo, o seu engenheiro agrônomo vai nos ajudar nesse sentido. Para plantas como alface, folhosas de maneira geral, né? Nós temos uma recomendação de 20 a 25 plantas por metro quadrado. Uma planta como tomate, eu vou ter cerca de 4 plantas por metro quadrado. Então, tem uma relação de espaço, né, de crescimento que tem que ser respeitada, tá? Outros nutrientes, eles são necessários ser incorporados nesse sistema, né? É uma pergunta também que muita gente faz para a gente. E aí, a resposta é que sim, nós temos que incorporar outros nutrientes, tá? Dentre os nutrientes que são limitantes ali para a produção adequada, é o cálcio, o fósforo, né, e o ferro. O potássio e o ferro, desculpe. O fósforo, ele consegue ser atendido. Mas o cálcio, o potássio e o ferro. Esses elementos, eles são essenciais, tá? Então, o que é que a gente pode fazer? A primeira recomendação, sempre que vocês estão trabalhando num sistema fechado, eu vou precisar fazer correção de pH, né? Então, não há como eu trabalhar sem fazer correção. Então, existe uma tendência de queda natural do pH, né, com toda a produção desses dejetos. Então, eu posso trabalhar com hidróxido de cálcio, né, para fazer essa redução, eu posso trabalhar com hidróxido de potássio para fazer essa redução. Então, à medida que eu faço essas correções, eu também atendo à exigência desses nutrientes, tá? Mas o ferro, eu não consigo fazer com que haja essa incorporação, né? Então, eu tenho que fazer a adição de ferro. Geralmente, o que é que a gente utiliza? O quelato de ferro, né? Em quantidades muito pequenas, para que vocês tenham uma ideia, né? Para cada 1.000 litros de água, a recomendação é algo entre 2 e 5 gramas de quelato de ferro. Então, se vocês comprarem 1 quilo de quelato de ferro que custa 50, 60 reais, vocês vão trabalhar até umas horas de vida e não vão dar conta de acabar, né? Beleza. Para entender o consumo dessa ração, nada mais do que fazer as biometrias, né? Então, à medida que esses peixes eles vão crescendo dentro do sistema, há necessidade de nós fazermos a avaliação e desenvolvimento desse pescado para fazer ajuste de consumo, tá? Então, vejam só, no nosso modelo de cultivo, nós optamos por trabalhar com 3 tanques. Por quê? Porque eu tenho fases diferentes, é fácil de eu alimentar, e à medida que eu estou tirando um determinado pescado, né, despescando, eu estou entrando com um novo alevino. Então, eu sempre tenho animais naquele ambiente de cultivo, né? Eu não faço com que haja uma depreciação no sistema de produção de plantas.
né? E isso tem que ficar claro para a gente. Mas aí eu tenho condição apenas de trabalhar um tanque, né, na minha residência. Tem como eu fazer isso? Também tem, tá? Aí você vai trabalhar com várias fases no mesmo tanque, né, sempre fazendo a biometria para fazer esse ajuste aí no cálculo de ração, tá? E aí, a pergunta, né? Essa brincadeira, ela é vantajosa, né? É possível eu ter algum retorno financeiro com isso, tá? O primeiro ponto que eu trago para vocês, ele não é financeiro, né? Ele é um ponto de trabalho, né, que quem trabalha com agroecologia preza muito, né? Que são os pontos de eficiência, tá? Então, primeiro ponto a ser levado em consideração, eficiência no uso de água. Então, imagina no sertão do Piauí, do Ceará e de outras áreas, né, de zonas semiárida, tá? Nós conseguimos trabalhar com aproveitamento em relação ao cultivo tradicional de 95%, né? Então, nesse sistema, a água não se perde. As perdas de água, né, elas são relativas à evapotranspiração, a que o animal consome e que a planta consome, né? Mas nós temos uma perda muito pequena em relação a um cultivo tradicional. Uma produtividade muito elevada num espaço bem pequeno, tá? Um aproveitamento integral da ração, inclusive dos dejetos ali gerados pelos animais, né? Produção em zonas áridas e semiáridas e também, né, os centros urbanos ou periurbanos, tá? Que aqui é um ponto extremamente importante por conta principalmente dessa pegada, né, que nós temos hoje da produção do próprio alimento, né? Cada vez mais existe uma preocupação nesse sentido. Beleza. Quando a gente pensa em financeiro, tá? Então, esse foi o nosso primeiro sistema, como o Jadson falou, tá? Então, esse sistema foi baseado no modelo da Embrapa, né? Em que nós tínhamos 3 caixas de produção de pescado, um tanque de decantação e um biofiltro, mandando para uma bancada de produção, tá? E nós construímos uma estufa de produção agrícola, né? Para que todo esse aparato ele fosse depositado dentro. Tá? E esse aqui foi o gasto que nós tivemos para essa construção especificamente, né? Nós não aproveitamos toda a área, porque é uma área para uso, né, destinada ao ensino, mas nós trouxemos exatamente o que nós gastamos lá. Então, o total foi de 5.460,35, tá? Sendo que o sistema aquapônico gastou um pouquinho mais do que a estufa agrícola. Nesse nosso trabalho, nós trabalhamos com madeira serrada, né? Nós trabalhamos com toda uma infraestrutura que não haveria necessidade de fato, tá? Quando nós pensamos aqui no custo de produção, tá? Nós temos aqui um custo de produção em torno de R$ 4.036,65. E esse custo de produção é um custo de produção anual, né? Nós levamos em consideração todos os ciclos de produção de alface ao longo de um ano, mais a produção do pescado, né? E foram esses os custos de produção. E aí eu enfatizo para vocês, né, que dentre os custos de produção, a mão de obra foi a que mais pesou, né? Nós tivemos um gasto aí de quase 33%, né? R$ 1.311. Então, vocês observem que a mão de obra ele é um gasto muito forte aí mesmo no sistema pequeno, onde nós vamos disponibilizar em torno de 1 hora dia, né, de trabalho. Olha só, quando nós vamos aqui para o lucro operacional, para o lucro, né, para esses indicadores econômicos, eu trago a questão do lucro mensal nesse sistema que nós avaliamos, né, que está subutilizado. Então, eu coloquei alguns cenários. Cenário de R$ 2,00, a venda do alface a R$ 2,00, a venda do alface a R$ 2,50 e a venda do alface a R$ 3,00 a cabeça, né?
e levando em consideração que nós estaríamos vendendo o peixe a R$ 9,00 o quilo, tá? E esse aqui é o lucro. Olha o lucro só, R$ 71,61, 162, né? 253. Então, quando eu falei isso até para a Dinara ontem, né? Que quando eu mostrasse essa tabela aqui mostrando o lucro, né? O pessoal ia dizer, rapaz, mas isso não tem futuro, né? Vamos lá. Eu fiz também uma relaçãozinha aqui de período de retorno do capital, né? Então, a R$ 2,00, 6 anos, R$ 2,50, 2 anos, e a R$ 3,00 no primeiro ano, eu conseguiria pagar todo aquele sistema de produção, tá? Então, nós temos uma coisa que é interessante, né? Quando eu pego, né, e trabalho, né, pego esse lucro operacional mensal e somo a mão de obra, que é uma mão de obra familiar, né, que foi em torno de R$ 109,00 por mês, eu tenho uma variaçãozinha desses valores. Então, o produtor não ganha mais 71, ele ganha 180, né? Ele deixa de ganhar aquele valor para ganhar 362. Então, esses valores, de forma geral, eles são muito expressivos. Então, professor, não é expressivo, assim, a minha bolsa é R$ 300, é R$ 400, né, e eu não consigo comprar nada. Mas, para um produtor familiar, que ele tem fartura na sua residência, mas ele não tem um valor financeiro real, né, entrando na conta, isso aqui é uma diferença brutal em termos de qualidade de vida, né? Que nós temos que levar em consideração também, né, que esse trabalho foi feito num modelo de pequena escala, né, num modelo que deveria ser expandido para que eu consiga alavancar esses ganhos, né? Eu vou recomendar para vocês algumas literaturas, né, para que a gente possa finalizar a apresentação, tá? Então, a primeira recomendação é essa recomendação da FAO, né, de aquaponia de pequena escala, talvez hoje seja a maior referência, né, para quem gosta de aquaponia no mundo todo, né? E nós temos vários trabalhos da Embrapa, né, com esse enfoque em produção integrada, né? Temos alguns trabalhos, tanto em inglês quanto em português, literaturas pagas, mas é importante enfatizar que nós temos muita coisa gratuita de qualidade, né, que pode ser utilizado e pode ser consultado. E era isso que eu tinha para vocês, né? Muitíssimo obrigado, e eu me coloco à disposição para a gente abrir uma discussão. Muito obrigado, Micael. Você é muito, muito bom mesmo no que faz, cara. Parabéns, é um trabalho excelente, é um trabalho muito pertinente para a nossa área, para a zootecnia, para todo o setor como um todo, né? Então, quero te parabenizar novamente, né? Tanto pela palestra, tanto pelo excelente trabalho que você tem conduzido lá, né? Então, esse é o momento que a gente vê o feedback, né, dos palestrantes, dos participantes, né? A gente parabenizar pelo trabalho, pela palestra. E, nesse momento também, é pertinente que a gente possa estabelecer alguns questionamentos que, porventura, possam surgir, né? Então, é o momento de tirar dúvidas, né, de fazer essa troca. Eu vejo aqui que já tem alguns comentários sobre a sua palestra, quanto a algumas questões referentes a espécies que podem ser trabalhadas, né? Que, se a gente pensar em um modelo, por exemplo, na nossa instituição, né? Como que a gente poderia desenvolver isso? A professora Samira, ela dessa expertise da piscicultura, da aquicultura também, ela trabalha com isso, e, né, a gente fazer essa troca figurinhas aqui, no momento de crescermos, né, juntos, e ver
que realmente é uma temática que devemos, né, adentrar, né, professor? Assim, por mim, o que eu posso falar, o que eu posso perguntar agora aqui a você é o seguinte, cara. Por exemplo, no Instituto Federal, lá do Pará, onde você trabalha, né, onde você conduz seu trabalho, como é feito digamos, essa ponte entre o Instituto e a comunidade, né? Então, quais são os meios, os elos que ligam o Instituto e a comunidade? Como são os disseminadores, né? A gente viu o exemplo do seu aluno. Tem mais? Como é que isso funciona? Vamos lá tentar explicar por partes, Dinara. Porque, assim, a nossa região é uma região muito carente, né? Como eu havia te falado anteriormente, de tecnologias, às vezes tecnologias muito básicas, né? Então, o que nós tentamos fazer aqui, né, tentar se vincular principalmente, né, às instituições de assistência técnica e extensão rural, né? Então, nós temos como fortes parceiros, né, a Emater. Então, a Emater aqui, ela é um braço muito forte nosso, no sentido de trazer essas indagações, né, de trazer esses questionamentos e a gente pensar em soluções, né? E aí, junto a isso, nós temos junto com a equipe do projeto, né, nós temos um programa organizado para oferecer cursos semestrais, né? No caso da parte aquícola, né, nós ofertamos um curso anual, né, onde nós reunimos vários produtores rurais da região, né, produtores de base familiar, né, que já trabalham com essa pegada, e nós separamos algumas vagas destinadas a eles, né? E isso é interessante porque acaba trazendo, né, um brilho no olhar diferente, né? Porque eles mesmos se sentem desassistidos, né? E parece que hoje pela manhã eu fui fazer a avaliação, né, para a montagem de um tanque desse para a criação de pirarucu, né? Nós vamos utilizar essa área para a criação de pirarucu e, assim, a aparente informação que eles passam para a gente é de agradecimento, num sentido que parece que a gente não está fazendo o trabalho, sabe? Né? Então, aqui, e eu sei que na região de vocês aí, a gente ainda tem muito problema fácil de ser resolvido, né? Então, quando a gente tenta se vincular a essas instituições de assistência técnica, né, e extensão rural, acaba facilitando para a gente, né? Tanto ver o que é necessário, quanto pensar em projetos conjuntos, né? Então, aqui nós temos o Banco da Amazônia, que é um parceiro, né, muito interessante, e aí quando a gente vê uma demanda específica de uma associação, né, de um grupo, nós tentamos sempre submeter algum projeto, alguma ideia para uma linha de financiamento para tentar atendê-los, né? Quando não, vai na vontade mesmo, né? E aí a gente tem uma força de trabalho muito interessante dos próprios produtores, né? Porque eles acabam acreditando e comprando a ideia, né? Então é muito interessante nesse sentido. Sim, sim. Eu fico pensando, assim, eu trabalho com forra de cultura, né? Você já conhece, sabe? Eu fico pensando que modelos a gente poderia começar a pensar nesse aspecto de espécies forrageiras, um modelo que se adequasse também à produção de ruminantes nesse aspecto. O que você me recomendaria nesse sentido? Dinara, assim, eu sou apaixonado por forragicultura, né? Então, assim, eu até fiquei feliz em ver o professor, que eu não recordo o nome dele, né?
disse que era médico veterinário, mas tinha pós-graduação em forragicultura, e é difícil, né, a gente ver essa pegada nessa linha. Mas aqui o que foi que a gente tentou fazer, né, Guilherme? A gente montou um banco de germoplasma, né, com forrageiras, espécies forrageiras que são adequadas à nossa condição de clima, adequada aos solos da região, e, vez por outra, né, nós, além dos treinamentos que nós damos, né, por meio de curso FIC, e aí nós temos trazido muitos produtores nessa linha, né, então trazendo os produtores por meio de curso FIC, e aí experimentando, né, mostrando possibilidades, o que daria para trabalhar com sócio, né, então tem uma pegada nesse sentido, né, embora depois que eu cheguei aqui, a linha de vida acabou modificando um pouco pela necessidade mesmo, né, do campus e pela necessidade de trabalho local aqui. Sim, muito bom. Alguns alunos da gente sempre nos questionam, por exemplo, sobre a possibilidade da gente estabelecer alguns convênios com os palestrantes, tá? A possibilidade de fazer esse intercâmbio entre alunos nossos para o IFPA, né, que é para o Instituto Federal do Pará, e receber alunos de vocês também dentro da nossa instituição. Eu acho que isso é bom. Muito gratificante para nós, né, recebê-los, para que são culturas diferentes de um mesmo Brasil, né, que eu acho que a gente deve nos integrar mais para de repente, conhecer uma realidade diferente e abrir a nossa mente para a nossa realidade em si. Então, professor, eu queria perguntar assim, como que a gente pode de repente, firmar algum convênio e ver esse intercâmbio dos nossos alunos. Eles já estão me perguntando aqui em off, e eu estou internando para o senhor. Já estou querendo ir para aí. Olha só. Assim, eu fico feliz com isso, né, porque os nossos alunos serão os próximos pares, né, daqui a alguns anos, né? Então eles estarão na nossa posição, assim como há 10 anos atrás, né, nós estávamos com os nossos orientadores, né, na condição de estudante. E assim, eu acho que é muito factível e interessante mesmo, né? Porque, assim, infelizmente, o nosso campus, né, particularmente, não tem alojamento, né? Mas nós temos outros campos, né, do IFPA que tem estrutura de alojamento, né, que pode oferecer um certo conforto, uma certa estrutura para esses alunos. Mas eu acredito que sim, seja possível, né? Acho que é muito interessante. Acho que sim. É verdade. Eu lembro que quando eu estava na graduação, a gente ficava garimpando lugares para estagiar, para conhecer outros, né? Ter esse contato, né? Micael, tem outra pergunta aqui, da Lisa Juliana Mota. Não sei se ela é sua parente, né? Essa aí é minha parente. Ela está perguntando aqui sobre o método de calha de cultivo, né? Ela está perguntando que maneira correta de instalar os canos, na vertical ou na horizontal. Se você puder responder isso a ela. Ela não me falou, não. Vamos lá. A Lisa Juliana Mota ela é aluna do Instituto também, do Instituto Federal do Pará. Tá? Alissa, não existe, porque assim, quando você fala vertical, horizontal, né, parece que você vai colocar o cano em pé, né, e existe também essa possibilidade, né, então é muito dinâmico, mas mesmo a instalação sendo realizada de forma horizontal, cano lado a lado, né, eu também poderia fazer esses canos dispostos
um sobre o outro, né? Numa forma triangular, para tentar otimizar o uso de espaço, né? Eu só tenho que ter atenção, Alícia, em quanto de sol essas plantas vão receber, né? Então, a implantação, ela deveria necessariamente ser disposta num sentido leste-oeste, de forma que o sol não sombreasse, né? Não houvesse um sombreamento numa parte da tarde ou numa parte da manhã. Porque eu tenho um decréscimo aí produtivo, né? Mas também tem trabalho que já mostra que a gente tendo pelo menos 6 horas de sol ao dia, eu consigo trabalhar muito bem, né? Isso é importante por quê? Porque tem gente que interessa montar um sistema desse, né? Mas não vai trabalhar com uma estufa, não tem como montar uma estufa. Então, ele tem um toldozinho no fundo da casa dele, ele vai montar. Então, se pegar pelo menos 6 horas de luz, então eu consigo desenvolver, né? Independente da forma de cultivo, né? Se vai ser paralelo, horizontal, se vai ser vertical, tudo isso vai ser possível. Dá para fazer sim, Alícia. Ótimo, professor. Tem outra pergunta aqui também, não sei se é algum parente seu também. Remota também? O Esdras Soares. Ele questiona sobre o modelo de lona, né? Ele pergunta, indaga, se não fica muito quente, se não vai matar os peixes. O que o senhor diz? Vamos lá. Ele fala lona para tanque de cultivo de peixe, não é isso? Isso. Não, isso não tem uma relação direta, não, tá? Até porque se você for imaginar, né, aquelas caixas d'água dentro de uma estufa agrícola, você imagina o calor que faz ali dentro, né? Uma estufa agrícola daquela ali, ela pela, então isso ali é para pagar pecado mesmo. O cara trabalhar ali meio-dia para pagar pecado. Então, assim, o que é que a gente tem feito lá no Instituto, né? Nós temos trabalhado com caixas fechadas, com tampa. Por quê? Porque a temperatura é tão elevada dentro da estufa que se nós não fizermos isso, existe uma variação muito grande de temperatura, né? No campo, se eu trabalhar com um tanque, né, seja de lona, sei lá, de geomembranas, né, seja com alguma lona mais fina, né, preta ou não, ela pode esquentar ou não, dependendo do volume de água, né? Então, se eu tenho um volume menor de água, pode ser que eu tenha uma elevação dessa temperatura. É importante a gente salientar, né, que os nossos peixes aguentam temperaturas mais elevadas, tá? Só que essa variação de temperatura muito brusca ao longo do dia pode ser muito problemático, causa um estresse muito grande. Então, daria para a gente trabalhar com sombrites, né, daria para trabalhar com alternativas. Quando eu trabalho em pequenos espaços, né? Quando eu trabalho em espaços muito grandes, isso não vai ter problema nenhum, porque eu consigo diluir muito bem esse efeito aí, tá? Eu não sei se respondi. Muito bom. Muito bom, professor. Eu acho que sim. Conseguiu explanar esse questionamento, né? Então, aqui tem alguns pedidos para disponibilizar o vosso contato, tá? Eu acredito que o colega professor, Lene Trindade, eu acho que está tentando implantar, né, um sistema desse modelo de forma experimental, né? Ótimo. Então, ela trocar com o senhor, professor. Depois, posteriormente, a gente vai disponibilizar, se o professor permitir, né, o e-mail para que Claro. feedback, né, que eu acho que é muito bom, tá? O que mais, gente? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. De forma experimental, Micael, vocês têm feito pesquisa também, né? Tem alguns já publicados em algum período? Nara, na verdade, a gente tem os 2 primeiros trabalhos de pesquisa,
estão com resultados a serem publicados agora, né? Então, nós temos um trabalho de viabilidade econômica e nós temos um trabalho de fertilização foliar, né? Então, porque essa estrutura, né, que nós tínhamos anteriormente não conseguia nos atender de forma a gerar N, né, para pesquisa, tá? Então, nós alteramos o layout, né, da nossa estrutura e estamos conseguindo gerar alguma coisa, né, a ser publicado ainda, tá? Então, esse trabalhinho, né, da Gabriele, né, da Lazen, que eu apresentei aqui, são dados parciais, né, mas o trabalho já foi submetido à revista e possivelmente próximo mês, né, ele será publicado. E aí tem mais um trabalho com fertilização foliar, mas aí a gente tende a continuar, né. Sim, sim, sim. Tem um outro questionamento aqui, Micael, da Amanda Karen, acho que é isso. Ela te parabeniza, né, pela excelente palestra, né, e pergunta se é possível, graduandos em zootecnia, implementar um projeto de aquaponia em uma escola pública, com o intuito de ajudar a seu lugar e adquirir conhecimento prático. Eu acho que essa pergunta, se você quiser responder, responda, mas até eu posso responder também. Amanda, né? Amanda, o trabalho do zootecnista, ele é um trabalho muito amplo, né? Então, assim, trabalhar com olericultura não é muito a nossa praia, né? Mas com produção aquícola é uma das nossas linhas que a gente trabalha com maestria, né? Então, assim, esses trabalhos realizados principalmente em parceria, né, com outras áreas, seja com o pessoal da agronomia, né, seja com pessoas que detenham conhecimento, elas são importantíssimas e são muito fáceis, né, de ser trabalhadas. Você vai ver que o resultado ele vai ser muito interessante, né? Dinara, você pode complementar, viu? Que esse aí é sua. Então, eu fiquei aqui super disposta a responder, né? Eu acho que eu sou um entusiasta, né, do curso, da profissão, realmente eu vibro com o meu curso, eu acho que eu não nasci para fazer outra coisa, eu não sei ser zootecnista, então, Amanda, eu acho que nós somos profissionais habilitados, de fato, de direito, para exercer e trabalhar nessa linha de pesquisa, de trabalho, enfim, de atuação, né? Nós somos os profissionais da produção animal. Onde tiver produção animal, tem que ter zootecnista. Onde tiver desenvolvimento sustentável, tem que ter zootecnista. Onde tiver melhoramento genético, reprodução, enfim, das mais diversas áreas, a gente pode e deve trabalhar, né? Então, nós somos, de fato, de direito, profissionais que devem atuar nessas áreas de produção, né? Então, se algum colega zootecnista quiser complementar também, professor Felipe, eu sei que o senhor chegou, está aqui conosco, né? O nosso querido colega que licença agora, mas ainda se faz presente na nossa zootecnia com muito afinco, né? Então, Olha aí, a Josilene, né, tá falando que fizeram um experimento com hidroponia, né, e produção de forragem, né, de volumoso. Olha aí, pode ser uma possibilidade interessante, né? Tem sido muito difundido, né, hoje, a questão da forragem hidropônica, né? Quem sabe se não produzir forragem aquapônica? Pode ser. né? Então, eu acho que a gente tem tudo para trabalhar com ainda mais propriedade nessa área, né, Micael?
Sem dúvida. O professor Firmino está perguntando, sim, qual é a presença do zootecnista, né, nos empreendimentos aquícolas? Isso é uma ótima pergunta também, né? Professor, aqui na nossa região, né, nós temos a Universidade Federal do Oeste do Pará e do Instituto Federal do Pará, além de algumas universidades particulares, né? Então, nós temos todas as grandes áreas, né, que trabalham com agronegócio, desde a zootecnia, medicina veterinária, agronomia, né, engenharia de pesca, né? Então, nós temos todas as áreas concentradas aqui, né, nessa região. E é uma região imensa, né? Então, assim, quando se fala, tem muitos alunos, né, que estão na iminência de terminar o curso e às vezes ficam um pouco inseguros, né? Felizmente, infelizmente, a gente termina a faculdade sempre com a sensação que não sabe de nada, né? E isso é muito normal, né? Isso é muito normal. Não que a gente não saiba, a gente sabe, né? Mas a gente precisa passar por algumas experiências, né? E eu acho que a inserção do profissional no mercado de trabalho, ele vai depender muito da linha, né, que ele trabalhou ao longo da vida, né? Então, assim, aqui, como nós temos cursos de engenharia de pesca, né, a zootecnia daqui não foca tanto na linha de aquicultura, né, por ser ofertado pela mesma universidade. Mas nada impede que zootecnistas trabalhem nessa área, né? E hoje o que a gente tem visto também é essa busca, né? Então, o zootecnista também trabalhando, também buscando alternativas nesse sentido. E aqui, principalmente, né, o que a gente tem sido muito indagado, Firmino, é em relação à questão nutricional, né? Questão de alimentação. Então, como que deve ser esse manejo, quais possibilidades de alimentos alternativos, né? Então, toda essa parte de nutrição e alimentação tem sido uma pegada muito forte nossa, né, na zootecnia. Não somente em empreendimentos aquícolas, né, mas de toda forma, né? Mas eu vejo muito potencial, A nossa área, infelizmente, aqui ainda é incipiente, né? Mas com um potencial enorme. Não falo em incipiente por não ter profissionais capacitados, mas eu falo incipiente porque ainda existem poucos produtores, né? A pesca extrativista aqui na minha região, ela é muito forte ainda, né? Ela representa boa parte de tudo que a gente consome. E o restante ele viria de compra de outros estados, né? Com todo o potencial que nós temos aqui, nós ainda compramos muito, tá? Sim, eu acho que isso está bem, o término da sua fala está bem pertinente com a explanação o questionamento que a Luana Stephanie ela levanta aqui, né? Se é possível produção animal sustentável em escala de exportação. O que você acha? Luana, particularmente, eu vou te responder assim de uma forma muito particular, tá? Para exportação, eu acho bem difícil porque nós não conseguimos atender o mercado, né? Hoje, tudo que nós produzirmos, né, nós ainda não atenderíamos o mercado. Então, vejam só, eu não sei como é o cenário, né, no estado do Piauí, com relação à compra de pescado, né? Mas aqui no estado do Pará, que tem uma malha de rios muito, muito forte, muito extensa, né, nós ainda compramos mais da metade de tudo que é consumido no estado. Então, assim, você imagina a possibilidade aí de expansão e o que chegaria para a exportação, né?
a não ser que fosse um nicho muito específico, né? Mas eu acho que tudo que nós produzirmos, nós conseguiríamos colocar no mercado mesmo, né? No mercado interno. E não é um desabono. Eu acho que é uma forma muito positiva também, né? Aqui o que nós fizemos, né, Inara? Ninguém tocou esse assunto, mas muita gente toca, né? Porque diz assim, eu quero trabalhar com aquaponia porque é um sistema orgânico de produção, né? A aquaponia, da forma como nós fazemos, não é um sistema orgânico de produção, porque eu entro com ração comercial, né, normal, então esse elo ele não consegue ser fechado. Mas, em contrapartida, nós temos uma base de produção agroecológica, né? E as pessoas já pagam por esse produto um valor a mais, né? Então, hoje, quando nós dizemos de onde vem, né, dizemos a forma como é produzido, nós já conseguimos um valor agregado muito alto, né? Então, assim, toda a nossa produção nós acabamos disponibilizando, né, ou para uma venda colaborativa, para manter mesmo o sistema, né, mas nós conseguimos valores bem acima do valor do mercado, né. O valor aqui de uma alface americana custa em torno de R$2, né? Então, uma alface aquapônica, e até a hidropônica, você tem uma noção, ela já custa R$4, é o dobro, né, do valor. Então, eu tenho cenários diferentes que já conseguem ser vislumbrados pelo comércio local, né? Tem algum nicho de mercado aí que já pega esse produto e consegue se apropriar dele pagando um valor mais interessante. Sim, isso é muito interessante da gente discutir. E eu acho que o Piauí não se afasta muito dessa realidade de incipiência produtiva, digamos assim. A gente precisa comprar muito do que vem de fora, né? Então, basicamente, essa é a realidade, né? Professor Firmino, o senhor me ouve? Ele já é piauiense há mais tempo que eu, né? Então, ele pode falar um pouco sobre essa realidade. Seu microfone está desligado, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabenizar a professora Dinara e colegas pela iniciativa do evento e também o nosso colega Micael, que mostra uma sabedoria imensurável sobre o assunto da agricultura. Eu acho que é interessante, até devo dizer que eu não tive nenhum professor zootecnista durante a minha formação. Sempre era um agrônomo veterinário e teve um economista também. E a maior vontade que eu tinha na minha vida era conhecer um zootecnista de verdade, ele vivo, né? E isso aconteceu já no final do curso, quando um colega que era recém-formado chegou lá na universidade, aí disseram, chegou um zootecnista aí, todo mundo correu para ver, porque era um animal que ninguém conhecia, né? Mas eu fico aí, uma coisa contente, tá vendo? Aí uma turma jovem, toda repleta de conhecimento, e é isso que a zootecnia precisa, a segurança do conhecimento. Que eu deixo bem colocado para vocês é o estímulo de ser cada vez melhor naquilo que faz. A agricultura no Piauí vive em expansão. E na nossa região, Piauí e Maranhão, a expansão é significativa e mostra cada dia mais um espaço muito grande em vários tipos de cultivos, principalmente cultivo em tanque. Também existe cultivo em rede e nível de rio. Mas o nosso grande gargalo é a questão da nutrição. E a gente tem pouco conhecimento na área de como alimentar bem os pescados. E isso é muito interessante, que a gente tente ocupar esse espaço com a maior brevidade possível, antes que alguém mais se interesse
e seja uma coisa de mais de um profissional, porque somente pelo meu conhecimento como profissional em 40 anos, somente o zootecnista é aquele profissional que detém toda a formação básica para ser um bom nutricionista. Os outros, com todo o respeito que eu tenho pelos outros, e a não ser que haja um aprofundamento em nível de pós-graduação, que isso é possível, ele também preenche esse perfil. Mas, naturalmente, só em termos de graduação, só o zootecnista recebe o número de informações necessárias. Daí a solicitação aos meus colegas professores zootecnistas e também aos alunos que se interessem não só pela técnica do cultivo, mas principalmente como alimentar os pescados, porque quem sabe de nutrição conhece muito bem que cada fator é um fator limitante, né? Então, a nossa região, o nosso clima, a nossa tudo influencia na qualidade da alimentação desses peixes. E isso eu queria deixar bem claro. Nutrir peixe é uma ciência que precisa ser ocupada o mais rapidamente possível. Obrigado pela oportunidade. Ótimo, professor. Eu que agradeço, nós que agradecemos a sua presença aqui. O senhor já sabe de todo o meu fã-clube, né? Eu aqui sou apaixonado pela senhora, professora. Estou dizendo isso, ficou presente agora. Nunca fui tão bem substituído. Gente, eu quero agradecer, né, ao professor Micael, novamente, né, por se disponibilizar, né, a trazer um material tão bem feito para a gente, a compartilhar todo esse conhecimento, essa prática que desenvolve lá no Instituto, que desenvolve em Santarém, no Pará. Eu acho que foi de uma tarde extremamente gratificante para mim, para todos nós que assistimos aqui a sua apresentação, professor. Foi muito enriquecedora, tá? Eu compartilho aqui a sensação, falo pelos demais colegas também do curso de zootecnia, e foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco, tá? E que a gente consiga manter essa interação, né, se estender para os nossos alunos também, que depois a gente tenha intercâmbio de alunos, tá, por aí, que a gente consiga fazer algum trabalho em parceria, enfim, recebê-lo na nossa instituição também, assim como o professor Evandro fez o convite, eu reforço novamente aqui, tá? Então, o curso de zootecnia da UESP, ele está em expansão, né, assim, a gente está trabalhando para fortalecê-lo cada vez mais, para instigar os nossos alunos à necessidade de identificação, de lutar pela nossa profissão, pelo nosso curso, tá? Fortalecer cada vez mais, né? Então, nós vamos aqui deixar os nossos agradecimentos a todos os participantes também, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento posteriormente, tem o e-mail da coordenação, tá aí no chat. Vocês podem entrar em contato conosco, a gente vai prontamente respondê-los, tá? Alguns informes quanto à certificação, alguma coisa a gente vai informando por e-mail, tá bom? Professor, muito obrigada. Dinara, Espero novamente suas falas finais. Sim? eu que agradeço, né, o convite, fico lisonjeado em participar, em poder contribuir de alguma forma, tá? Acompanharei as demais apresentações, tá? Eu acho que ficou muito, muito interessante, muito legal de ver essa dinâmica, né? Os colegas de trabalho, alguns amigos pessoais, né? O pessoal da graduação, alguns colegas da graduação. Então, assim, eu fico lisonjeado em ver todos e espero ter plantado uma semente, né, de uma tecnologia sustentável, né, e que pode ser difundida para as nossas regiões semiáridas, né, eu que sou do Ceará. E aí eu também coloco à disposição, Dinara, a apresentação e alguns PDFs, né, para quem tiver interesse, depois você possa disponibilizar. Tudo bem?
Ok, muito obrigada novamente. Pessoal, tenham uma boa tarde, tá? Até a próxima semana. A gente vai informando, né, no Instagram do curso, nas redes sociais, sobre a próxima palestra, a data, a hora direitinho, o link de acesso, tá bom? Muito obrigado, viu? Tchau, tchau, gente.